Tá bom. Queria pedir que você abrisse a palavra de Deus lá na Epístola de João, no capítulo 4, na primeira epístola. Antes de fazermos a leitura, temos convidados entre nós, irmãos que nos visitam, amigos. É o Arthur que está ali, né? É o Arthur? Não, né? Não? Aqui, ó, à esquerda é o Arthur. Atrás, aqui, ó. Eu de óculos não enxergo, e sem óculos eu não enxergo. Isso, você que botou a mão aqui agora. Você é o Arthur? Então não é. Beth Coelho. Parece o Arthur ou eu que estou ficando muito cego? O Arthur de Márcia parece? Não. Então você não tem nada a ver com o Arthur, mas seja bem-vindo. Qual é o seu nome? Agora tirou a máscara de fato, não tem nada a ver, mas quebra o galho, diz que parece, Beth. Então está acompanhado com a esposa, amiga, ninguém que você nem conhece. Quem é que está do lado dele? A Júlia. Está muito ruim, né? É melhor eu parar de falar dos visitantes agora, né? A Micheline e o esposo dela, desculpe, eu esqueço o nome das pessoas às vezes, tá bom? E o rapaz que parece, para mim, o Arthur, seja bem-vindo também. O Jael e a Bianca, acertei, né? Tem estado conosco. E durante muito tempo, nós estivemos aqui orando, os mais antigos vão lembrar disso, pelaquela irmã que está ali, ó, à frente do Tiago Amaral, a irmã Beth Coelho. Oramos durante muito tempo por ela e pelo marido dela, que está com o Senhor, o nosso irmão Beto, que ficou hospitalizado durante muito tempo em coma. Então, os mais antigos vão lembrar que nós oramos pela Beth, a igreja esteve durante muito tempo orando pela sua vida, Beth. Beth, que é da igreja Campo Grandense e que, obviamente, conhece muito bem esse lugar, tantas e tantas vezes esteve aqui, mesmo quando a congregação nem era aqui, né? Era lá no Novo Campo Grande, e a Beth colaborava ali na casinha, como era chamado, a congregação ali em frente à praça no Novo Campo Grande, né? Acho que eu falei de todo mundo com os equívocos. A Bia, que esteve conosco também na quinta-feira, vocês não são mais visitantes, e meu cunhado e minha irmã. Então, quem é mais antigo também aqui, conhece a minha irmã e meu cunhado, que já estiveram aqui um tempo conosco, e alegria poder estar com ela e com meu cunhado aqui. Então, todos que estão conosco, sejam bem-vindos. É uma alegria grande ver você, Carol. É Carol, né, gente? É Carol, não é Dantas? Que bom. Passou por mais uma cirurgia, que bom. Ia na sua casa amanhã, e você veio hoje aqui, amanhã ou terça. Não anula a minha visita, não, né? Então, tá bom. Então, eu vou lá, passou por mais uma cirurgia, a Júlia me mandou a mensagem, foi na sexta-feira, né? Errei também a data. Operou na quarta. Estou errando bastante. Quarta-feira. Mas Júlia me avisou na quarta, na sexta, né, Júlia? Que ela tinha chegado em casa. Isso, acho que foi. Muito bem, meus irmãos, todos bem-vindos. Estamos na casa do Senhor. Domingo, como Mônica falou, dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, na Escola Bíblica Dominical, no culto noturno. E chegou o momento na liturgia, no culto, onde nós vamos, diante da palavra de Deus, meditar um pouco a respeito daquilo que Deus quer nos ensinar e tem nos ensinado. O Evangelho, a Epístola de João, fala muitas vezes sobre amor e amar. O substantivo e o verbo flexionado inúmeras vezes. E mais uma vez na epístola nós vamos falar sobre amor e vamos falar sobre amar. No culto, penúltimo culto, nós falamos sobre isso. Antes de mim, o presbítero Ítalo, no último culto de janeiro, também falou sobre isso. E nós temos falado frequentemente porque João fala disso, né? E João fala a respeito da necessidade de amar, porque é uma necessidade e é aquilo que Deus exige que nós vivamos. É como Deus quer que nós vivamos. Então, hoje nós vamos meditar do versículo 7º ao versículo 12, de 7 a 12, ao 7º ao 12º, do capítulo 4 da primeira epístola
de João. Vamos orar mais uma vez. Senhor, haja com misericórdia e ajuda-nos, para que a Tua palavra seja comunicada de modo fidedigno. Ajuda-nos, Senhor, para que a Tua palavra, que é o Teu poder comunicado, é o verbo comunicado, possa transformar a mente e os nossos corações, de modo que haja salvação e a Tua igreja seja santificada. Perdoa, Pai, os nossos pecados, é a súplica que fazemos, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória. Amém. João repete expressões muito paternais. João, que provavelmente escreve estas epístolas já aproximadamente com 90 anos, ou seja, no final da sua carreira, no final da sua vida, próximo já da fase final da sua existência, ainda experimentaria o isolamento, experimentaria a oportunidade de escrever o livro que nós conhecemos como Apocalipse. Mas João já está se encaminhando para o final da sua trajetória, do seu serviço, da sua vida terrena. E ele então escreve 3 epístolas. E nesta primeira epístola, algumas coisas são repetidas. E entre elas, como já foi dito, a ideia da necessidade de nós nos amarmos. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar sobre isso. E não somente isso. Nós vamos também ver como João comunica afeto, carinho, uma palavra paternal, uma palavra pastoral, quando fala aos leitores da epístola, usando expressões como amados, filhinhos, o velho, o ancião, presbítero, apóstolo da Igreja de Cristo, tratando a igreja com a precisão, com a firmeza, mas também com o afeto daquele que foi chamado de o discípulo amado, aquele que teve a oportunidade de conviver intimamente os momentos do ministério de Cristo Jesus. Um daqueles que era tido como o mais próximo, um dos mais achegados à pessoa de Cristo. João, então, escreve esta epístola, escreve esta parte da epístola, mais uma vez, falando-nos a respeito do amor, e começa de forma afetuosa, dizendo, amados, amados. Ele vai usar essa expressão no trecho que nós vamos ler hoje, porque nós não vamos ler toda essa perícope, nós vamos até o versículo 24, acho que é 21, não vamos fazer isso, vamos parar no versículo 12, mas ainda assim, nesse trecho, do 7 ao 12, por 2 vezes ele usa a expressão amados. E é interessante que ele vai falar de amor e usa essa expressão da mesma raiz para se referir à igreja de Cristo. Então ele começa dizendo, amados, amemo-nos. Eu quero que vocês atentem e eu quero destacar 4 aspectos que eu considero centrais nesse trecho, para que nós observemos. 4 aspectos, eu vou tentar ser didático de modo que a gente possa revisitar esses aspectos para que isso possa ficar fixado na nossa mente e no nosso coração. E por que devemos amar uns aos outros? Ele está falando de mutualidade, da necessidade de a gente ter amor um pelo outro. A primeira questão que precisa ser observada no trecho ele vai dar motivo, ou motivos pelos quais nós devemos amar. Ele vai falar sobre isso e por que nós devemos amar. Então ele vai dizer, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então esse é o primeiro aspecto que eu quero observar com vocês. A ideia procede aqui tem a ver com a ideia de origem. Ou seja, é oriundo de Deus. E aí você precisa pensar, que Deus é esse? É o Deus de João, é o Deus da Bíblia. A palavra, isso foi tema do estudo bíblico
Aqui na quinta-feira estamos dando o livro do profeta Isaías, né? E se você não tem vindo, é convidado a estar aqui. Se você tiver disponibilidade de tempo, venha para estudarmos juntos a palavra de Deus e orarmos. E uma das perguntas, se me falha a memória do nosso irmão Beto, foi sobre essa questão da idolatria, da existência de ídolos, de deuses, né? E que Deus João está se referindo? Ao Deus manifestado de forma visível, visto por ele, o Deus encarnado, Cristo Jesus, o Deus triuno, que ele tão bem fala no seu Evangelho. João é aquele autor que fala repetidas vezes no Evangelho sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse Deus a quem João está se referindo. Ele está dizendo que o amor, e daqui a pouco nós vamos ver, dentre estes aspectos, que amor é esse, o que significa amar, ele procede, ele origina-se na pessoa de Deus. A origem, de onde emana, de onde sai este amor, é de Deus, procede de Deus. Então o que João está dizendo, e eu gosto de tratar a ideia do amar com uma ideia de disponibilizar benignidade. Amar tem a ver com justiça, com santidade, com misericórdia, com graça. Amar, segundo os preceitos bíblicos, é muito mais do que um sentimento, que às vezes cabe nas canções. Tem a ver com algo que está diretamente associado, relacionado à pessoa de Deus. Então ele começa dizendo, vocês precisam se amar. Nós dizemos que somos igreja de Cristo. Nós dizemos e entendemos que adoramos a esse Deus. Então, por que nós precisamos nos amar? E insisto, ele está falando de mutualidade. João não está dizendo que nós devemos amar os nossos inimigos. A Bíblia também fala disso. A Bíblia diz que também nós, se queremos exceder o comportamento dos fariseus, nós devemos, ou seja, dos religiosos, os que dizem conhecer Deus e não conhecem, é isso que Jesus quer dizer quando fala que assim procedem os fariseus, eles tratam bem aqueles que lhes tratam bem. E nós devemos ultrapassar isto. Então, João vai apresentar este motivo. Por que nós devemos amar? Porque devemos tratar com atenção, com amor, com misericórdia, com graça. E lembrando, ele não está falando de amar inimigos. Ele está se referindo à igreja. Aliás, esta é uma particularidade da Bíblia. A Bíblia é uma comunicação à igreja. As epístolas, elas são escritas para a igreja, para que a igreja ouça o que o Espírito tem a dizer. Então, quando João está dizendo que nós precisamos amar um ao outro, ele vai usar sinônimos, dizendo que nós devemos amar aos nossos irmãos. E aqui, na nossa comunidade de fé, nós temos aproximadamente, já aproximando disso, 100 pessoas. Comparado com algumas famílias, é um número grande. Mas comparado com muitas comunidades de fé, é um grupo pequeno, é uma igreja pequena. Eu quero que nós pensemos nisso, olhando para a nossa realidade como comunidade, como igreja local. João está escrevendo a uma comunidade e muitas vezes essas epístolas eram replicadas, comunicadas a outras comunidades. Mas pensemos primeiro que ele está falando a uma comunidade de fé. Então, esta palavra, ela tem um objetivo primeiro, embora ela chegue aos nossos dias em 2022. E chegue à Igreja Evangélica Congregacional em Caxamorra, mas João está escrevendo para uma comunidade de fé. Essa é a primeira aplicação. A primeira aplicação não é que ela chegasse depois de quase 2000 anos aqui. Isso é condução de Deus. A primeira aplicação é que aquela igreja ouvisse isso. Percebeu como isso é importante? Não é algo teórico, é algo para que fosse apreendido e vivenciado por pessoas, como eu e você.
num determinado recorte temporal e num lugar específico. E qual é a mensagem? Que nós devemos nos amar. E por quê? Porque este amor, porque isto procede de Deus, tem origem de Deus. Deus que é santo, que é benigno. Amar é ter uma disponibilidade benigna. E isso, falando, parece uma coisa fácil. Mas eu quero dizer que isto é impossível ao homem natural. Logo, não é fácil. Não é fácil. Porque por mais que Deus tenha alterado o meu destino final, por mais que o sangue do Cordeiro tenha me alcançado e feito em mim uma obra que não mais pode ser alterada, a salvação em Cristo Jesus, eu mantenho ainda as condições, os atributos do homem caído. Então há uma luta contínua em mim. Amar o meu irmão não é fácil. Para nenhum de nós. Porque não é fácil amarmos a Deus. E João resume, e algumas vezes fala deste resumo da lei: amar a Deus e ao seu irmão, como parâmetro referencial de como deve ser a nossa vida, com o Deus transcendente e com aquilo que é concreto na nossa vida ordinária. Não é fácil. Mas este é o primeiro aspecto. Este é o primeiro aspecto. Por que temos que amar? E vamos falar mais daqui a pouco como é este amor. Porque isso procede de Deus. Quando eu era mais jovem, eu lembro que quando alguém queria dizer que alguma coisa era de procedência duvidosa, as pessoas diziam que era do Paraguai. Ah, isso aí é do Paraguai. E às vezes a gente brincava com essa expressão, para atribuir aquele objeto, aquilo que nós estávamos falando, objeto do qual nós analisávamos, comentávamos, era como um certificado de garantia duvidosa. Depois, isso passou a ser atribuído aos produtos chineses. E hoje nós vivemos, comentário à parte, né? Com quase tudo o que é consumido no mundo, ou muito do que é consumido no mundo, inclusive de boa qualidade, advindo da China. Isso não é mais aquela realidade como já foi em algum momento. Mas, em algumas vezes, nós atribuímos dúvida, porque a origem nos oferta o questionamento. Mas perceba o que João está dizendo. Amem, porque isso procede de Deus. Tudo que procede de Deus é benigno, é santo, é perfeito, é bom. Tudo é justo. Tudo que procede de Deus revelam os atributos de Deus. Por que que a natureza, a criação, aponta a glória de Deus? Porque na medida que Deus foi criando todas as coisas, Gênesis 1 diz que Deus foi dizendo que era bom e era bom. E por que que Deus dizia que era bom? Porque era feito por um Deus benigno, bom. Então, João começa com essa sentença: amar mutuamente, porque isso vem de Deus. Eu acho que isso já estabelece um checkmate. Eu não sei jogar xadrez. Renan está aqui, que é o cara do xadrez. Quando estabelece checkmate, eu suponho, pelo que eu entendo, eu estou errando muita coisa hoje, mas espero que eu não erre isso. Fechou, né? Não tem mais escapatória. Fechou. Não tem condições de você questionar mais. Você pode não obedecer. Eu posso não obedecer, eu posso não gostar. Mas, se você crê na Bíblia, e crê no Deus da Bíblia, você não pode questionar
Esse é o primeiro aspecto. O amor mútuo que devemos viver como comunidade de fé, como igreja de Cristo, ele procede de Deus. Então ele tem a marca da benignidade, a marca da bondade, da santidade, da perfeição, da justiça. Pá, está marcado. Não é made in Paraguai, made in China. É de Deus. Procede de Deus. Segundo aspecto, na medida que o texto vai seguindo, ele começa a dizer, estabelecer uma analogia. Porque ele já falou que nós somos nascidos desse Deus. E mais uma vez, então, ele vai usar isso e fazendo, a partir desse referencial, que o amor advém de Deus, ele vai fazer uma relação conosco. E ele vai dizer, então, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Perceba, o que João está dizendo aqui, falando, não é um caminho para que o homem seja salvo. Ame e seja salvo. Não é isso que ele quer dizer aqui. Porque a salvação, e a Bíblia, e o próprio João vai mostrar isso, se dá única e exclusivamente por Cristo Jesus. Ele não está ensinando aqui a salvação pelas obras. Seja bom, obediente, ame o próximo, então você se tornará filho de Deus. Porque se formos nesse caminho, nós nunca poderemos ser tornados filhos de Deus. Porque não conseguimos fazê-lo de forma perfeita, agradável a Deus. Mas, no entanto, o que ele quer dizer, e o texto vai mostrar isso, que existe uma relação direta entre sermos filhos de Deus e amarmos uns aos outros. Este amor que procede de Deus. Não o amor do cancioneiro popular. O amor que procede de Deus. Se nós somos filhos de Deus, precisamos então saber que isto é da natureza de Deus. Logo, isso precisa ser uma realidade em nós. Esse é o segundo aspecto do texto. O primeiro, o amor procede de Deus. É a garantia, é a certificação de que é algo bom, perfeito, justo. O segundo aspecto é, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. O que ele quer dizer com Deus é amor, e a gente precisa tomar cuidado para a gente não divinizar o amor e entender que o amor é um Deus a qual o nosso Deus serve, porque não é isso o significado do texto. Não é no sentido de que Deus pode ser definido única e exclusivamente como amor. Qual é o nome do seu Deus? Amor. Não é isto. Quer dizer que este Deus tem como atributo contínuo o amor. Deus é amor, quer dizer que Deus continuamente ama. Por isso que não existe o amor no Novo Testamento, a graça, a misericórdia no Novo Testamento, e a exposição exclusiva e de modo que exclua a ideia da graça no Antigo Testamento. Deus é gracioso, misericordioso, bondoso, sempre. Então, o que ele está dizendo, João? Que se nós somos filhos, nascidos por meio de Cristo Jesus, deste Deus, que é continuamente amor, e é assim que você deve entender a frase Deus é amor, Deus é continuamente amoroso. Você então tem como característica, atribuição. Este é um atributo de Deus que ele dá como atribuição à igreja. Amar uns aos outros. Vou repetir. E talvez você esteja pensando nessa hora. Meu marido precisa ouvir isso. Meu filho precisa ouvir isso. Talvez precise. Meu pastor, meu presbítero, meu diácono, meu professor, sei lá. Quem você possa pensar. E é possível, é verdade que essas pessoas precisam, eu creio nisso. Mas é importante que nós lembremos que esta palavra é para cada um. O texto quer dizer que você
Mariazinha, Joãozinho. Você precisa amar o outro. Porque geralmente quando a gente fala de algo do tipo, irmão, você precisa visitar o irmão. Aí você pensa, é verdade, eu não sou visitado. Não, não é sobre isso que o texto quer dizer que você precisa visitar o irmão. Você precisa amar o irmão. Você precisa cuidar do irmão. Não é uma palavra para você ter uma ferramenta para fazer cobranças. Mas é uma palavra para que você possa ouvir e aplicar a sua própria vida, examinar a sua própria miséria e necessidade. Não é para que nós possamos ter ferramentas para reivindicações, exigir os nossos direitos, mas é uma palavra que deve nos levar ao constrangimento de como temos vivido e agido. Então o texto aponta para essas ideias. A primeira, o amor procede de Deus. A garantia de que é benigno, que é correto, que é justo, que deve ser vivenciado desta forma. Segundo, aquele que é nascido de novo em Cristo. E eu imagino que os que estão aqui entendam o que isso significa, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados, e ele precisa, para que experimente uma nova realidade, viver de fato, por meio da graça, pela cruz, pelo derramar misericordioso do Cordeiro de Deus no Calvário, o derramar de amor, de graça, do seu sangue, que nos restaura, que nos redime. E ninguém pode promover este novo nascimento por si mesmo, por obras, só se alguém te amar. Agora, uma vez que você foi achado em Cristo, é um checkmate, usando de novo a expressão. Você precisa amar. É isso. Amar o amor de Deus. Observando esses dois aspectos, nós já poderíamos compor uma frase. Eu preciso amar o amor de Deus. Eu preciso, tornando ainda mais específico, como João mostra, eu preciso amar o meu irmão com o amor de Deus. E aí, a partir do versículo 9, ele apresenta aspectos que vão nos deixando com maior clareza a respeito de como é esse amor. Como ele deve ser vivenciado, a partir de que bases, de quais referenciais. Já sabemos que ele é oriundo de Deus, já sabemos que esta é uma atribuição da igreja. E agora vamos entender de forma mais prática, como isso deve ser vivenciado, vivido por mim, por você, por nós, a partir da pessoa de Cristo. E a partir do versículo 9, vamos ver isso, e ele vai dizer, nisto se manifestou o amor de Deus. Então ele agora vai mostrar como é este amor de Deus. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. É oferta, é sacrifício, é entrega. Nunca deixando de ser justo, santo, mas também misericordioso, gracioso. Então a gente pode olhar para o sacrifício de Cristo e ter um parâmetro, uma referência de como nós, que fomos amados, devemos amar. Como Cristo amou. E este é o padrão. E talvez você queira ser amado. E talvez você queira ser servido. E talvez isso seja legítimo. Mas Deus não começa assim a ordem. Ele começa com uma ordem, uma sequência, uma lógica. E a lógica é: sirva, ama. Ou melhor, ame. É legítimo que você tenha as suas carências e necessidades. Todos nós temos. Mas Deus não estabelece uma ordem, se satisfaça primeiro. E quando você estiver plenamente satisfeito, então você se coloque a servir. Se coloque a amar ao seu irmão. Ele não fala isso. Ele estabelece uma ordem que é: ame.
o amor de Deus. Ame o seu irmão, como Cristo amou. E a frase, então, começa a ficar mais preenchida. Precisamos amar o amor que advém de Deus, porque essa é a atribuição que Ele nos deu como seus filhos. E precisamos ter como parâmetro aquilo que Cristo é e fez. Então ele vai dizer, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. A encarnação de Cristo, o ministério de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo e, acima de todas essas coisas, a crucificação de Cristo. A cruz. Todos esses aspectos que culminam na cruz é a manifestação máxima da justiça, da misericórdia, da graça, da santidade e do amor de Deus. É o próprio João que vai dizer, mas encontramos em outros textos da Bíblia, que Cristo Jesus é a manifestação visível do Deus invisível. Então, como Deus revela os seus atributos? Por meio da lei, que o fim desta lei é Cristo, o Evangelho, a Boa Nova. Então, de forma corpórea, física, tangível, nós vimos o amor de Deus em Cristo. Só que nós nascemos de novo em Cristo. Então, qual é o parâmetro que você precisa amar? Não é segundo o seu coração, ou segundo somente a reciprocidade. Preste atenção, irmãos. Eu sou o pastor desta igreja. Se isso aqui fosse a minha empresa, eu só ia querer quem fosse competente e as pessoas que eu tenho afinidade. Eu só quero os competentes, os bons de trabalho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. A igreja não é minha. A igreja é do Senhor, comprada pelo sangue do Cordeiro, adquirida por Ele. Não é minha casa, é a igreja de Cristo. Não são bem-vindos os que são competentes, os que são bons de trabalho, os que eu gosto mais ou gosto menos. Não é minha empresa, não é meu negócio. Mas na nossa mente funciona muitas vezes assim. Não é um grupo de amigos, eu vou amar aqueles que eu tenho aqui, uma panela, um grupo aqui, esses aqui eu amo. Eu tenho afinidade com esses. Esses eu amo. Porque isso me apraz. Não é um grupo de amigos, uma associação por afinidade. Eu nem posso e nem podia definir a minha própria salvação. Isso é um mistério de Deus que tem a ver com a sua misericórdia, com a sua graça. Não há nenhum justo, não tem ninguém bom nesta empresa, neste negócio. Mas nós muitas vezes tratamos assim. Então, se não dá produtividade, então está fora. Mas não é um negócio. Não é um negócio. E muitas vezes, para quem está liderando, é uma dificuldade. Porque precisamos de trabalho. Precisamos de mão de obra. Precisamos de esforço. E isso é santo. E isso é o que o crente precisa fazer. Mas eu não tenho controle no coração das pessoas. Eu não tenho a capacidade de refutar ou acolher a partir somente das minhas perspectivas.
amar mais ou amar menos. Eu não posso fazer isso. Não posso. Se eu for tratar com legalismo e com moralismo, eu também vou cortar um monte de gente. Eu vou separar esse sim, esse não, esse sim, esse não. Esse eu quero, esse eu não quero. E eu sou capaz de estabelecer parâmetros para julgar. Agora preste atenção numa coisa. Eu disse que eu não sou dono desse negócio. Então, não sou eu que estou trabalhando no RH para estabelecer os que vão ficar, os que não vão ficar. Os que eu devo amar e os que eu não devo amar. Eu preciso amar a igreja de Cristo. Os que são produtivos, os que são colaborativos, os que são amáveis e os que não são. Eu preciso amá-los. Ou, na cruz do Calvário, Cristo amou pessoas boas. Salmo 24. Quem é limpo de mão e puro de coração que possa se achegar ao Monte Santo? Quem? Quem é essa pessoa? E se eu não posso tratar isso como uma empresa, e muitas vezes o líder se entristece, se cansa, porque não há reciprocidade, mas eu preciso amar, eu preciso seguir. Porque não há compromisso, que não há responsabilidade, e isso é verdade? É verdade. As pessoas gostam mais de ser servidas do que servir, e isso é verdade? É verdade. Mas Deus não falou para eu amar os que servem. Falou para eu amar. Uma disponibilidade benigna, que inclui misericórdia, graça. Santidade, justiça, mas misericórdia e graça. Mas voltando ao tema, por favor, atente. Não é um grupo que eu vou aplicar o meu padrão moral. Isso é legalismo, moralismo. Sabe o que a Bíblia diz? E eu sou capaz de fazer análise da vida de todos que eu convivo. Todos. Será mais acertada em alguns casos, em outros casos menos acertada. E isso não quer dizer que a igreja não deve disciplinar, que a igreja não deve tratar com justiça, com santidade. Mas tudo isso deve estar permeado pelo amor. E que inclui disponibilidade benigna. Agora entenda bem. Eu vou aplicar o preceito de justiça. Se fosse minha empresa, eu queria só os competentes. E quem já foi chefe ou teve um negócio, sabe, às vezes, como é ruim você trabalhar com uma pessoa ruim de trabalho. E na igreja tem pessoas ruins de trabalho, que gostam de ser servidos, mas não gostam de trabalhar. Na empresa, você dispensa. E na igreja? E tem também o padrão moral, que revela a minha capacidade de fazer juízo sobre as pessoas. Mas sabe o que a Bíblia diz a respeito da minha justiça? Sabe o que a Bíblia diz sobre a minha justiça? Trapo de imundície. A igreja não é minha. A igreja não é uma reunião das pessoas que eu tenho afinidade. A igreja não é composta de pessoas que são os meus amiguinhos, que eu gosto de falar sobre cinema ou futebol. A igreja é a igreja de Cristo, salva, comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Com pessoas, todas falíveis, miseráveis, pecadoras, embora salvas e remidas. E o que Deus fala? Ame o teu irmão. Ame a tua irmã. Ame. Se inclui usar da justiça e da santidade, ame.
Mas se inclui usar de misericórdia e graça, e sempre há necessidade disso, então use de misericórdia e graça. Nisto consiste o amor. Vou voltar ao 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E como precisamos viver? Qual é o tema aqui? Em amor. Disponibilizando a graça, a misericórdia, os seus recursos. João fala disso. A sua paciência. Não sendo legalista, moralista. Não olhando só as pessoas pela sua capacidade de produzirem. Para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, versículo 10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele ainda está falando sobre o terceiro aspecto. Como nós devemos amar? Como ele nos amou. Deus enviou o Filho. Você sabe o que é a propiciação? A propiciação era aquele ato de aspergir o sangue do animal sacrificado sobre a tampa, a mesa da arca. Um ato de satisfazer, naquele momento, no Antigo Testamento, simbolicamente, a ira de Deus. E sabe por que isso era necessário que fosse feito? Por causa dos seus pecados. Por causa dos meus pecados. A ira de Deus para que você não fosse fulminado. Para que eu não fosse fulminado. Mas cacetada na cabeça do outro e misericórdia para mim. É assim que a gente quer. E aí, encaminhando para o final, ele vai dizer: amados, se Deus de tal maneira nos amou, qual maneira? Pelo sacrifício de Cristo. De amar na cruz do Calvário pessoas indignas, que eram indignas e são indignas. Pessoas que não tinham mérito e hoje não têm mérito. Você não é alguém que foi alcançado e você não tinha mérito e agora você é bom. Você continua não tendo mérito. A despeito de nós sermos chamados a vivermos uma vida de renúncia ao pecado, você continua não merecendo outra coisa senão o inferno, se olhar só para os seus próprios méritos. Você não tinha e não tem. É a obra redentora, é a pessoa de Cristo que nos conduz à reconciliação. Pelos nossos pecados perdoados e a reconciliação plena, definitiva, na presença do Pai. É por Cristo, é em Cristo. Não foi pelos seus méritos e não é pelos seus méritos. Vamos recapitular? Primeiro aspecto. Precisamos amar. Primeiro aspecto, o amor de Deus. O amor que procede de Deus. Segundo aspecto, se somos filhos deste Deus, então não temos outra situação, senão fazermos como Ele é. E Ele faz aquilo que corresponde ao que Ele é. Ele ama, não agora sim, amanhã não. Ele não ama quando convém, Ele ama sempre. Por isso, Deus é amor. Deus é amor? Já disse. Não porque o amor está sendo divinizado. Isso é um erro, um problema teológico. É a ideia de que esse é um atributo de Deus que é na sua perfeição contínuo, desde sempre. Vou dizer uma coisa, Deus não passou a ser amor, ou seja, a amar continuamente, quando Ele amou o homem perdido. O amor de Deus é revelado na relação
triuna. Deus não pode não amar, porque o Pai ama o Filho e o Espírito Santo, eles se amam de forma santa e perfeita. O amor de Deus não foi inventado a partir de você, de mim. Deus nos ama porque isso é parte integrante do que Ele é. E terminamos, então, com o quarto aspecto, e eu quero reler o versículo 11. Ninguém jamais viu a Deus. Perdão, 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. E é uma exigência. Lembremos-nos, não estamos falando de inimigos. Talvez você olhe para as pessoas na sua comunidade de fé e pense: eu amo as pessoas aqui? Eu amo as pessoas aqui? Não é eu tenho afinidade, eu amo as pessoas aqui? Quando João fala de compartilhar os recursos, ele está materializando isso. Você ama as pessoas? Você se preocupa com as pessoas? Você está disponível a perdoar as pessoas? Inclusive o chato, o irresponsável, o descompromissado. Você está disponível a isso? O que você gosta menos? O que te ofendeu? Você está disponível a isso? Igreja tem gente chata. Igreja é lugar de gente irresponsável. Tudo que a humanidade tem está na igreja. Igreja é lugar de pessoas que gostam de trabalhar e de pessoas que não gostam de trabalhar. Igreja é lugar de pessoas que fazem do dinheiro o seu Deus. Que gostam de ser ajudada, mas nunca se disponibilizam a ajudar. Nunca tem tempo. A igreja tem isso também. Ou seja, é o que nós somos. Pessoas pecadoras. No entanto, Ele nos chama em Cristo para que possamos ser aperfeiçoados. E o que significa ser aperfeiçoado? Ser tornado como Cristo. Abandonando, como Paulo inúmeras vezes, João também fala, abandonando e Pedro, a Bíblia, abandonando o que éramos, para agora sermos tornados o que Ele é. E enquanto estivermos aqui, precisamos vivenciar isso. E o texto termina no quarto aspecto, dizendo que é assim que evidenciamos esse Deus. É assim, no cuidado com o outro, que nós manifestamos ao mundo quem é Deus. E ele vai dizer então no versículo 12: ninguém jamais viu a Deus, porque sabemos que Deus é Espírito. A manifestação visível de Deus é Cristo. Ele está se referindo ao Pai, à figura espiritual de Deus, aquele que nossos olhos não podem deter. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Aqui não é, mais uma vez, uma condição para sermos salvos, ou perdermos a salvação, ou adquirirmos a salvação, como dito antes. Se ninguém jamais viu a Deus, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Deus se torna visível, perceptível. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Há um caminho, há uma trajetória de renúncia, de entrega. E isso passa por agirmos como Jesus e amarmos os nossos irmãos. E assim manifestamos Cristo. Quatro aspectos vimos no texto de hoje. Primeiro,
o amor procede de Deus. O segundo, e é uma pergunta que você precisa fazer, que nós precisamos fazer. Eu sou crente. Se eu sou, isto foi me dado como atribuição. Se eu não sou, você não está sendo exigido disso. A Bíblia não exige que o ímpio ame um ao outro. Não exige. A Bíblia não exige. A Bíblia exige isso da igreja. Você é igreja, então você precisa amar ao seu irmão. Como? Como Cristo nos amou. De forma sacrificial, se ofertando, amando quem não merece. Ninguém merece. A Bíblia diz que não há nem um justo sequer. Você se enquadra nisso? Nenhum sequer. Tudo isso não é uma apologia para que você viva como quer ou como queira. Entendendo que a igreja precisa me amar, eu sou irresponsável, eu não gosto de ofertar, não gosto de dar dízimo, eu não tenho disponibilidade com graça, misericórdia, eu sou preguiçoso. A igreja precisa me amar. Você está fazendo um mau uso da palavra. Deus repudia todas essas coisas. O que está sendo dito é que nós precisamos nos amar e estamos sendo os aperfeiçoados. Ninguém aqui é perfeito. Aquele que está sendo aperfeiçoado é porque não é perfeito. Ninguém é. Nenhuma pessoa sequer. Embora muitas vezes a gente ache que sim. E o último aspecto que é tratado é assim que é manifestado a pessoa de Deus. Quando nós nos amamos uns aos outros. Quando nós estamos no labor. E sabe como se dá o labor? Oração. Quinta-feira no estudo bíblico. Domingo na IBD. Domingo à noite na igreja. Lendo a Bíblia em casa. Caminhando junto com os irmãos. Quando estamos sozinhos com os nossos corações, nós não somos aperfeiçoados. Quer ser aperfeiçoado? Vem servir. Vem lidar comigo para ver o que é. Vai servir em qualquer lugar da igreja. Tu vai ver como é difícil conviver com as pessoas. É difícil. Uns mais, outros menos. Uns menos e outros muito mais. Por favor, se você é mais, procure ser menos, para tornar a caminhada menos difícil. Mas sempre é. Ah, a música na igreja é um problema. A música na igreja é um problema, mas vai para a escola bíblica dominical. Vai trabalhar no departamento infantil. Vai trabalhar na obra. Você vai ver. É desgastante. Dá vontade de parar, de desistir. Porque se não bastasse os seus pecados, conviver com o pecado do outro é insuportável. E o que Deus nos fala? Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. Não, eu não quero servir, eu não quero me relacionar, eu quero ficar longe desse povo. Não vai ser aperfeiçoado. É parte do processo, onde uma ferramenta é afiada na outra ferramenta, onde a convivência entre pessoas pecadoras em Cristo, e o texto fala em Cristo, nos aperfeiçoa. Só assim. Fique em casa, longe da igreja, afastado dessa convivência. E você não vai manifestar o mundo. E não vai ser aperfeiçoado. Que o Senhor de nós tenha misericórdia.